meus queridos amigos do canal Gênesis Espírita YouTube. Com muita alegria nós estamos aqui para gravar mais um vídeo em torno do espaço Revolução Espírita. E hoje, dando sequência aos nossos estudos, nós vamos trazer rapidamente um trecho da introdução do livro Revolução Espírita, do pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo, que também é autor do livro Mesmer, Ciência Negada e os Textos Escondidos. Revolução Espírita, da editora Mate, tem como subtítulo A Teoria Esquecida de Allan Kardec. Pois bem, o nosso querido Paulo inicia essa introdução com um trecho do livro Que é o Espiritismo, quando Kardec diz assim, abre aspas, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. O Espiritismo prepara, portanto, uma grande mudança, um reposicionamento, uma ressignificação na nossa trajetória evolutiva. Voltarmos para dentro de nós mesmos, buscar na prisca teologia o real sentido da vida. Então, nos tempos que estamos vivendo, o Espiritismo vem para nos auxiliar, contribuindo na grande mudança que está ocorrendo na humanidade. Pois bem, então, se vocês me permitem, eu vou ler um pequeno trecho dessa introdução nesse episódio, quando o Paulo diz assim, o que teria entusiasmado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de revolucionar o mundo? O reconhecido professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio adotou o pseudônimo Allan Kardec em O Livro dos Espíritos para não confundir os leitores, já que o seu nome real era amplamente conhecido por diversas obras na vanguarda do pensamento educacional. Rivaio defendia a educação pela liberdade, como pensada por Rousseau e proposta por Pestalozzi. É intrigante o fato de que o professor, estudando os ensinamentos dos espíritos superiores, viu neles tão importante inovação que os caracterizou como, aspas, uma revolução moral. Porque muda totalmente o curso das ideias e das crenças mais enraizadas. Revista Espírita de 64. Concluindo que, aspas novamente, isto tão só pelo conhecimento de uma nova lei da natureza, que dá outro curso às ideias, uma finalidade a essa vida, um objetivo às aspirações do futuro, fazendo encarar as coisas de outro ponto de vista. Viagem Espírita de 62. Continua Paulo. Quanto às crenças enraizadas do velho mundo, o Espiritismo responde que não faz sentido o dogma do fim do mundo. Deus não vai destruir a sua obra. O universo onde tudo vive e por toda parte se habita. Não teve começo e não haverá aniquilamento da vida. Por outro lado, a teoria espírita nega as doutrinas modernas, que preconizam como necessária uma última revolução sangrenta para a criação de uma sociedade igualitária. E hoje em dia já se fala até em outras coisas. Quarta revelação. Vamos continuar. Sendo assim,
O grande aperfeiçoamento da humanidade não se dará por um julgamento final, definitivo, nem mesmo por convulsões sociais, lutas e enfrentamento. Surpreendentemente, aspas, a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Extraordinária essa frase do Kardec. Porque dentro dessa ideia escatológica, finalística, ou de grandes alterações, nós muitas vezes alimentamos a ideia de que na regeneração haverá uma renovação integral dos espíritos. Não é bem isso. Basta uma modificação em suas disposições morais. Esta frase está no livro Gênesis, no original, traduzido puramente conforme Kardec nos legou, e não essa Gênesis que nós encontramos por aí com muitas alterações. Continuando, mas qual é a mudança conceitual do indivíduo que tem o potencial de transformar toda a humanidade? Pois bem, o Paulo diz que nesse livro pretende-se demonstrar que a doutrina dos espíritos defende e fundamenta uma revolucionária moralidade descoberta na era moderna, a autonomia moral, ou o autogoverno. Durante milênios, as religiões tradicionais e o seu clero sustentaram a moral como sinônimo de submissão a um Deus que castiga e condena por toda a eternidade aqueles que ousam enfrentar suas ordens, perdoando e deixando todas as recompensas aos obedientes e submissos, quando chegasse o fim do mundo. Essa é a tese da heteronomia. Todavia, afirma o Espiritismo, a transformação do nosso mundo, superando o predomínio do mal e abrindo nova era para a humanidade, não se dará por intervenção divina, mas pela adesão voluntária e consciente a cada ser humano. A autonomia estará estabelecida quando os indivíduos se reconhecerem livres e responsáveis, agindo de forma solidária, ao seguir a lei presente em sua consciência e não obedecendo a outros homens. Essa mudança de paradigma representa aquela modificação na disposição moral, capaz de regenerar a humanidade, como previu Kardec. Surgida na época em que os dogmas caíam no descrédito, a teoria espírita é moderna, progressista, liberal, adequada para extinguir os equívocos do velho mundo, de tal forma que, aspas, não é o espiritismo que cria a renovação social, é a maturidade da humanidade que faz dessa renovação uma necessidade. Revista Espírita de 66. Assim, a regeneração da humanidade ocorrerá progressivamente, pela conscientização do mundo, ou melhor, do homem novo. Deste modo, a vocação revolucionária do Espiritismo está nessa mudança de paradigma quanto ao princípio moral. Nós vamos encontrar na própria Revista Espírita de 63 uma bela página onde um espírito familiar afirma que se pensa que haverá uma mudança, uma guerra no seu sentido material, engana-se. Porque, na verdade, o que o Espiritismo propõe é uma guerra sob o ponto de vista moral.
Então o Espiritismo vem no tempo adequado para contribuir como uma alavanca no pensamento, inclusive contribuindo para que haja uma aliança entre a ciência e a religião e a ciência. Com isso, o Espiritismo nos convida a ressignificações, a procurarmos a prisca teologia, lá dos tempos do Egito, para que a gente possa compreender como nós fomos modificando a essência da proposta. Até que, depois de tanto descaminhos ou caminhos, processos heteronômos, aonde o poder espiritual foi materializado e politizado para se estabelecer o poderio na Terra, chegamos num tempo em que estas verdades são convidadas para realinharmos o pensamento. Enquanto muitas propostas no mundo definem uma necessidade de transformar, ou seja, de mudar a forma, a proposta do Espiritismo visa nos convidar para modificar a essência. Numa linguagem espiritualista, chamado mentalismo. A lei está esculpida na nossa consciência. Então temos que trabalhar ao nível íntimo. É o que o Espiritismo propõe. Pelo mecanismo da autonomia moral. Pela conscientização quanto ao dever, o trabalho, como um fator de evolução. Sabendo que temos o tempo. A misericórdia nos oferece as circunstâncias. Portanto, o que nos importa agora é trazer de volta a teoria esquecida do Espiritismo. Continuando, para concluirmos. Então, deste modo, vamos repetir esse trecho. A vocação revolucionária do Espiritismo está nessa mudança de paradigma quanto ao princípio moral. No entanto, o entusiasmo de Kardec não corresponde ao que hoje se divulga como sendo sua doutrina. Recordamos da preocupação daqueles continuadores do Espiritismo que realmente entenderam a sua proposta, como Alexandre Delane, Gabriel Delane, a sua esposa, Gabrielle Boudet, Henri Sousse, Beth Fropo, que estavam atentos quanto à maneira em que aqueles que assumiram a Sociedade Espírita de Paris estavam conduzindo o Espiritismo, fazendo dele ou dela a sociedade um ambiente de divulgação do misticismo. Então são assuntos que estão chegando para nós nos tempos atuais para que a gente entenda quais foram as consequências desses desvios. Como bem viu o filósofo Herculano Pires, o Espiritismo dos dias atuais não corresponde ao que se divulga como sendo sua doutrina. O Espiritismo tem sido considerado como uma, abre aspas, Herculano Pires, seita comum, carregado de superstições. Muitos o veem como uma tentativa de sistematização de crendices populares, onde todos os absurdos podem ser encontrados. Concluindo que a voz que bradou nas décadas passadas, solitária, Herculano Pires, ressurge para nos alertar. Abre aspas. Na verdade, os seus próprios adeptos não o conhecem. O Espiritismo, nascido ontem,
nos meados do século passado, é hoje o grande desconhecido, dos que aprovam e louvam, e dos que o atacam e o criticam. Então, um grande desconhecido, dos que o aprovam, dos que o louvam, dos que o atacam e o criticam. O Espiritismo é um grande desconhecido. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, desconhecem o verdadeiro Espiritismo. A teoria revolucionária dos espíritos está esquecida. A teoria revolucionária dos espíritos está esquecida. Me desculpem a repetição. Porque, tendo surgido num cenário histórico e cultural complexo e muito diferente do atual, o pensamento liberal e espiritualista do século XIX, contemporâneo da doutrina espírita, almeja a real conquista de uma sociedade solidária, livre e igualitária, estabelecida pela educação universal. Naquela época, pretendia superar em definitivo os preconceitos de raça, gênero e classes sociais, pela igualdade de oportunidade para todos. Propunham um novo espiritualismo que não abria mão da racionalidade. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau e Emmanuel Kant foram os principais inspiradores teóricos dessa nova moralidade que sustentava o projeto de regeneração da humanidade. Para Kant, como descobridor da autonomia, essa força do dever pela soberania da vontade individual, na aplicação da lei moral, será o instrumento de superação das antigas doutrinas heterônomas do velho mundo. O pensamento de Rousseau, Kant, dos iluministas, dos educadores que viveram no século XVIII, XIX, que fomentaram o espiritualismo racional em França, berço da cultura do século XIX, onde pessoas do mundo inteiro procuravam a Cidade-Luz para exatamente debater os assuntos do espiritualismo racional. Foi nesse cenário, favorecido por uma organização extraordinária do mundo espiritual, que em 1857 Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, o início desse projeto da grande transformação da humanidade. Queridos amigos, nós vamos ficar por aqui, para que o vídeo não fique longo, de sorte que a gente possa receber de vocês a opinião. Vocês concordam ou não? Vocês conhecem o livro Revolução Espírita, de Paulo Figueiredo? Vocês gostariam de dar sugestões para o nosso canal, canal Gênesis? Portanto, venham participar conosco. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem o vídeo, acionem o sininho para receber as notificações, dê um like e venha nos auxiliar na produção de conteúdo despretensioso e sem qualquer interesse de ordem material. Nós estamos aqui numa plataforma de fomentar ideias, conhecimento sob o ponto de vista espírita, com a base fundamentada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos, portanto, e convidamos você para o próximo episódio.
aonde vamos dar continuidade em alguns aspectos desse livro extraordinário do Paulo Figueiredo, mas abrindo também para trazer aqui mensagens do mundo espiritual, opinião de outros autores, estejam eles na Terra ou no mundo espiritual. Enfim, Revolução Espírita é um projeto que esperamos que tenha uma vida longa, próspera e que tenhamos saúde. Despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Até a próxima. Muito obrigado.